sabia que Isaías é o livro do Antigo Testamento que mais apresenta nomes e títulos do Senhor Jesus Cristo? Veja alguns exemplos: Senhor dos Exércitos, Emanuel, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Conselheiro, Maravilhoso, Luz de Israel, Justo Rei, Único Salvador, entre outros. O Temas Bíblicos está de volta. Boa noite para quem ligou a TV agora. Muito obrigada por estar assistindo a programação da Rede Internacional de Televisão. Eu quero, como sempre, te lembrar que você pode enviar para nós o seu recado, pode mandar para nós o seu e-mail falando o que você quer ver aqui no Temas Bíblicos, a sua sugestão de tema. É muito bem-vindo o seu e-mail. Nosso endereço é temasbíblicos@rittv.com.br, temasbíblicos@rittv.com.br. Às vezes aí no seu dia a dia você está estudando alguma coisa na Bíblia e surge uma dúvida, você não entende algum tema ou quer se aprofundar em algum assunto, manda para nós o tema que você quer ver no Temas Bíblicos que a gente traz alguém para falar sobre esse assunto para você, tá? Hoje nós estamos aprendendo a respeito das tribos de Israel. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Wellington Mariano, que está nos ajudando a entender sobre o tema. Antes de eu voltar a conversar com ele sobre este assunto, a gente vai para a resposta do nosso quadro Tirando as Dúvidas. Você descobriu o que é Belial? O pastor Heber explica pra gente. Paz e graça, Jaque. Que gostoso o seu programa, né? A gente aprende muita coisa. Aliás, a RIT é extremamente instrutiva, sobretudo aos domingos, e principalmente por causa do seu programa. Bom, a palavra Belial ela não é nada comum e muita gente realmente desconhece o significado dela. Na verdade, a Bíblia no Antigo Testamento fala em filhos de Belial. Só que Belial não era uma pessoa, né? Belial, em hebraico, significa inútil, mal, malvado, né? Corrupto. E, então, os filhos de Belial são homens que são maus, perversos. No capítulo 19 do livro de Juízes, tem lá um texto horroroso em que pessoas que o texto sagrado chama de filhos de Belial estraçalharam com a concubina de um levita, né? Isso deu uma guerra terrível lá contra a tribo de Benjamim. O povo de Deus ficou lá se matando por causa disso. Agora, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa Belial, na segunda carta aos Coríntios, para designar o diabo. Então, Belial é um dos apelidos de Satanás, né? Não é que é nome dele, mas é um dos apelidos, porque Satanás é mau, é perverso, é corrupto, é sujo, né? É mentiroso, enfim, tudo que não presta. Belial significa isso, tá bom? Então, que nenhum de nós seja filho de Belial, pelo contrário, nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor e vivemos segundo a sua palavra. Aí, o filho de Belial morre e nasce o Filho de Deus, andando de forma completamente nova para agradar ao Senhor. Um ósculo santo para todos, Deus abençoe. Muito obrigada, pastor Heber, até a semana que vem. Vocês viram que ele deu aí o exemplo que o pastor falou agora há pouco, não é nada combinado não, é que dá certo mesmo, porque aqui a presença do Espírito Santo de Deus. E agora, pastor, eu queria que o senhor, por favor, continuasse lendo para nós aquelas bênçãos que estão lá no capítulo 49 de Gênesis. Por exemplo, no versículo 13, quando fala de Zebulon, fala: Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. E depois, posteriormente, os descendentes deles vão trabalhar, vão estar relacionados com, por exemplo, trabalhos e funções marítimas. Já Issacar, por exemplo, é jumento de fortes ossos e deitado entre dois fardos. Ele viu que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo do tributo. Quer dizer, nós também não temos quase que estudos ou pessoas falando tanto de Issacar, exatamente por quê? Porque através da bênção dele, a posição dele foi o quê? Foi mais servil. Exatamente isso. Então, dependendo da função que aquela tribo ia exercer dentro da sua nação, que no caso aqui Issacar, ele vai fazer praticamente, vamos dizer assim, trabalhos manuais. Já no caso de Dan, no versículo 16, diz que Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E no versículo 17 diz que Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás.
Em Apocalipse 7, que nós temos uma passagem que fala sobre as tribos de Israel, a 7, versículo 4, a partir, aliás, do versículo 5, ela faz uma lista das tribos de Israel. Ela apresenta Judá, ela apresenta Ruben, ela apresenta Gade, ela apresenta Azer, ela apresenta Naftali, Simeão, mas, por exemplo, ela não apresenta a tribo de Dan, que fala exatamente dessa posição dela como serpente, e no caso, pelo fato da tribo de Dan, pelo menos em 2 episódios bem claros, está associado com, por exemplo, idolatria. Então, por exemplo, acredito que numa das últimas listagens, na última listagem das tribos, Dan, que sempre apareceu nas listagens das tribos, em virtude da sua posição ou de estar associado com idolatria, ela, por exemplo, não aparece na listagem, por exemplo, como se ela fosse riscada. De Apocalipse, exatamente. Agora, me faz perguntar o seguinte para o senhor. Quando a gente pensa no que a tribo de Benjamim fez com a esposa de Levi, quando a gente pensa nessa situação, depois a gente pensa em ela tomando a atitude correta e ficando do lado de Judá. Até aproveitando um pouco do que o senhor falou no bloco anterior, entendimento da mudança, talvez Dan tenha sido realmente retirada da última listagem. Apocalipse não fale sobre ela, porque o povo não quis se arrepender, não quis mudar, poderia ter mudado? Sim, poderia ter sido mudado e quase que ficou... Aí que tá uma questão, né? Quer dizer, o arrependimento. O arrependimento é você deixar de fazer aquilo, né? Você se arrepender, deixar de fazer. E no caso de Dan, mostra um comportamento repetitivo, né? Quer dizer, uma pessoa que ela passa a gostar daquele tipo de coisa, ou seja, como no pecado a pessoa passa a repetir aqueles atos pecaminosos. Então, como um todo, ela foi punida não tendo, no caso, o seu nome listado dentre as tribos de Israel. Agora, pastor, me faz pensar no seguinte também, quando o senhor lê para nós um pouco dessas bênçãos que são lançadas, eu acredito que é até um pouco promessas, assim, porque como o senhor explica, as gerações passam e essas características continuavam pela bênção que havia sido lançada na vida delas, na vida das tribos, na vida de seus descendentes. Me faz pensar, para cada um de nós também, existem chamados específicos, tem um pouco a ver com um chamado e uma bênção específica de Deus para cada um de nós? Um vai servir de uma forma, o outro vai servir de outra? Como a Bíblia fala, às vezes, um tem chamado pastoral, o outro não tem, o outro vai ensinar, o outro vai ser mestre, o outro vai pregar, vai falar do evangelho, vai ser evangelista. Tem um pouco a ver com isso também? Tem sim. Quer dizer, a Bíblia fala que Deus nos chamou, Ele nos escolheu. E muitas das vezes, nós às vezes tendemos a achar que nós temos certos dons ou que nascemos para fazer certas coisas, quando na verdade nós, de repente, nem sempre isso é verdade. A pessoa pode estar num lugar errado. Então, o fato de nós não estarmos no centro da vontade de Deus faz com que nós, algumas vezes, não venhamos a cumprir o papel que Deus tem especificamente para cada uma daquelas pessoas. Ou seja, Deus não deu os mesmos dons, as mesmas aptidões para todos. Até porque o corpo não pode ter ser só mão, ou ser só pé, ou ser só cabeça. Quer dizer, precisa. Mas as pessoas precisam ter esse sentido de que elas se complementam, né? Que elas se complementam para que possam funcionar bem. Mas nem sempre a gente vê isso, quer dizer, existem algumas posições que chamam mais atenção e as pessoas acabam buscando aquelas posições mais pelo status do que, na verdade, uma vontade de Deus ou um chamado ou um propósito específico de Deus para a vida daquela pessoa. Porque realmente, quando o pastor citou aí alguns nomes de tribos, algumas tribos a gente talvez nem tenha lido só na Bíblia, mas nem tenha se dado conta de que existiam pela posição. Uma das que o senhor falou, servia mais para servir mesmo, ficava mais nos bastidores, vamos colocar assim, não tem uma posição tão de destaque, como aquela pessoa que de repente foi chamada para cuidar da igreja nos bastidores. Ela não vai estar em cima do altar, mas ela está auxiliando para fazer as coisas, de repente, para uma cantina, ela está auxiliando para que a igreja esteja limpa quando os membros entrarem. E daí aquela pessoa não está à frente. E daí a gente mesmo, olha que errado, porque quando a gente pensa nas tribos de Judá é mais ou menos isso, né? Nas tribos de Israel, a gente mesmo não dá o valor que deveria a todas as posições, independente de onde elas estão, né? Exatamente. E é nesse aspecto que, por exemplo, que igrejas e ministérios se dividem, não entendem, porque algumas não dão o valor que deveriam ser dado para algumas pessoas
para alguns departamentos e começa, mas o povo de Deus em geral, eu costumo às vezes falar para ele que é exatamente isso, nós não somos tribos, quer dizer, a tribo é uma, mas quando todas as tribos estão juntas, elas são uma nação, elas são um povo. Então, quer dizer, você pode até fazer parte de uma determinada tribo em geral, mas aquela tribo ela não está isolada. Aquela tribo ela precisa estar em um contexto para que ela seja um povo, para que ela seja uma nação. E a gente pode falar que em alguns momentos os erros dessas tribos, então, até pelo fato de a gente pensar que as 10 tribos que se separaram de Judá e Benjamim acabaram sendo dizimadas, querer andar cada parte do corpo para um lado, essa desunião, essa falta de unidade pode fazer com que não tenha final nenhum, porque eu acho que é mais ou menos isso, né? As tribos elas foram dizimadas. Se procura entender e saber o que aconteceu com elas e a gente só consegue encontrar a respeito de Judá e Benjamim. Essas escolhas podem fazer com que a gente perca muito de Deus? Ah, sim. Eu acho que nós muitas das vezes perdemos muito de Deus. E para quem evangeliza, para quem prega, isso muitas vezes é apresentado como uma barreira para a propagação do evangelho. Quer dizer, eles dizem, se vocês estão tão convictos de que vocês possuem a verdade, que estão seguindo a verdade, por que é que dentro de vocês mesmos vocês não estão em acordo? Quer dizer, um dos argumentos que muitas pessoas usam contra os evangélicos ou protestantes é exatamente isso. Por que é que há tanta divisão? Nesse sentido, divisão, eles entendem que as placas diferentes são igrejas que estão, de repente, conflitantes entre si. Quer dizer, porque, no geral, eles não conseguem enxergar todas essas igrejas como uma unidade. E quando, na verdade, nós vemos que, no geral, as diferenças doutrinárias entre elas são muito poucas. Muito poucas. São muito poucas, ou seja... Mas não é a gente mesmo, nós como corpo, eu de uma denominação, o senhor de outra. Não somos nós mesmos, o povo, aqueles que compreendem as igrejas de um modo geral, que acabam transparecendo isso para os outros, porque a gente não anda na unidade que deveria? Sim, quando a pessoa, às vezes, quando ela vai falar algo de Deus ou ela vai fazer, ela faz questão de repente, citar o nome ou uma placa, ou que ela é seguidora de líder tal. Quer dizer, as pessoas estão lendo, estão vendo tudo isso e elas acabam enxergando isso como uma divisão, né? Porque será que você está falando a mesma coisa que aquela outra pessoa? E isso muitas das vezes causa, como que eu vou dizer, uma dúvida na cabeça das pessoas, né? E é aquilo que eu digo, as pessoas elas precisam só de uma oportunidade para se converter, mas elas também precisam só de uma oportunidade para falar, é por isso que eu não me converto. Então, às vezes, se nós não tivermos o mesmo diálogo, ainda que hajam algumas diferenças nas doutrinas e na interpretação de uma questão X ou Y da Bíblia, de resto, porque eu acredito assim, pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco as denominações, a gente não diverge, é apenas o que dá vertente para mais de uma interpretação, não? Ou pelo menos deveria ser assim, né? Não, é exatamente assim. E quando a Bíblia ela tem um certo silêncio sobre uma determinada passagem, a gente não pode criar ou fazer daquela passagem, de repente, o ponto doutrinário mais importante da nossa igreja, denominação ou grupo. E é uma questão de foco, né? Se nós temos, vamos imaginar aí, 10 temas, 10 posições, se eles se divergem em um ponto, por que de repente ficar comentando ou falando desse ponto, quando na verdade as pessoas poderiam se confraternizarem por terem outros 9 pontos em comum? Então, atenção, fica aí, eu acho que é um recado muito importante para todos os líderes, para todos que nos assistem, porque às vezes a gente vê, o missionário ele vai às vezes pregar em igrejas que nem são da graça, às vezes uma concentração que ele faz é um espaço maior de uma outra denominação, a gente já viu isso há alguns anos, alguém chama, então eu acho que essa interação é boa para o povo, porque se trocam experiências e conhecimentos, e para quem está de fora, vê de uma forma de, pelo menos ele se entende, porque imagina, quem está de fora olhando e vendo que às vezes o próprio cristão não se entende, fica estranho, né, pastor? Sim, fica estranho. Por exemplo, no ano de 2006 eu tive a oportunidade de participar em Los Angeles do centenário da Rua Azusa, ou do movimento pentecostal. E o que mais me chamou a atenção ao começar a meditar, olhar na história, é que eles não tinham a pretensão de se tornar uma igreja, ou seja, uma denominação.
o foco deles era exatamente criar um grupo para que se enviasse pessoas e que eles formassem cristãos. E engraçado que há cerca de 105 anos atrás, a preocupação deles era exatamente essa. Se nós nos institucionalizarmos, a gente vai ter problemas. E muitas das vezes nós enfrentamos problemas, mas que são oriundos da instituição, não do evangelho em si. Fato. Por isso que, mais uma vez, eu falo, a Bíblia é o que há de mais importante. Então, se a gente começa a estudar e começa a entender a Bíblia, a gente começa a ter foco certo. E também, muitas pessoas, às vezes, saem da igreja aí pensando um pouco a respeito dos problemas que as tribos tinham, porque, ai, que absurdo, eu não concordo com esse ponto da minha igreja. Em qualquer igreja que você for, de repente vai ter um ponto que você não concorda. Você tem que focar em Cristo e dar uma sossegada às vezes também, não é verdade, pastor? É verdade. Até porque, por exemplo, imagine se de repente a pessoa mudasse de país e ela não tivesse aquela denominação que ela tanto gosta. Será que ela deixaria de cultuar? Quer dizer, as pessoas que viajam, que vão pregar, elas vão ver que nem todos os lugares têm as mesmas denominações e os mesmos costumes. Mas aí o que fica é o evangelho que deve prevalecer. E muitas das vezes nós estamos focando em, como é que falo? Na cultura. Não concordo que tenha cortina na igreja, o banco precisa ou não precisa ser confortável. Esse não é o X da nossa questão. Isso no contexto cultural da época, daquilo não. Então, nesse aspecto, a gente tem que olhar a igreja como, de repente, se nós temos essas denominações, esse grupo, mas que todos nós precisamos uns dos outros. Então a igreja tem que estar coesa, a igreja tem que estar junta, a igreja tem que estar unida e ela tem que reconhecer que existem outras tribos que, juntamente como a tribo dela, também faz parte daquela nação. Nós podemos compreender, agora eu quero vir um pouco mais aqui para os dias de hoje, as denominações como tribos representando uma única nação. A gente ainda pode usar isso nos dias de hoje, pastor? Sim, aliás, deveríamos enxergar assim. Nós temos, por exemplo, igrejas que focam mais no departamento jovem, outros para um departamento do louvor, alguns são voltados mais para a missão, mas a igreja como um todo, ela tem que fazer todos esses trabalhos. Ou seja, uma igreja que tem um ministério focado mais, de repente, para o louvor, ou para a adoração, ou para os jovens, o que dirá quando Deus falar, mas será que eu vim só para salvar esse grupo de pessoas? Quer dizer, então a igreja ela tem que perceber que ela precisa alcançar todo tipo de pessoas, de todas as línguas, de todas as nações, e para que isso aconteça, nós precisamos ter pessoas de perfis totalmente diferentes dentro da igreja. E dentro da igreja tentar saber lidar com tudo isso. Por exemplo, alguns irmãos falam, eu não gosto quando o culto é assim porque eu gosto do louvor. O outro fala, eu não gosto do louvor porque eu gosto mais da palavra. Mas ele tem que ver que todo aquilo no conjunto, ele vai fazer o trabalho. De repente, um formato de culto não alcança um determinado grupo, mas um outro alcança aquele determinado grupo. Ou seja, a gente tem que dar um jeito de agrupar tudo isso de maneira que todos sejam alcançados. Ser o mais diversificado possível dentro da palavra, né? Dentro da palavra. Agora, qual que é a importância a gente já está quase encerrando, mas eu gostaria de perguntar para o senhor, qual que é a importância de compreender? Cada tribo teve uma bênção, cada tribo conseguia algo melhor em uma área, tinha uma promessa para determinada área. O senhor citou há pouco, existem igrejas que têm um foco maior em áreas diferentes. Qual a importância da gente se complementar? De repente, na minha igreja não tem missões, mas aquela igreja tem. Eu não tenho missões na minha igreja, mas será que eu não posso ajudar aquela igreja? Juntar o meu povo da minha igreja, já que a gente não consegue enviar missionários, para abençoar com intercessão e às vezes até financeiramente aquela outra denominação que tem missões, por exemplo? É o que todo cristão deveria fazer, mas muitas vezes por uma má orientação dos líderes, por uma má formação, as pessoas acabam não entendendo assim. E é o que acontece, às vezes uma determinada igreja não tem um determinado órgão e aquela igreja ela acaba sendo deficitária naquela área, e enquanto alguém poderia suprir aquela necessidade, ou ajudando uma outra igreja, ou até mesmo tentando implantar esse departamento na igreja dele, de maneira que possa alcançar. E, na verdade, todos nós temos que olhar que, independente da denominação que eu ou você façamos parte,
que sempre vai ter uma denominação ou um grupo, uma igreja que faz algo melhor do que a gente. Então a gente tem que ir lá para aprender, ter humildade, nos juntarmos com ele para que o evangelho cresça. Como você citou, se de repente na sua igreja, na sua denominação não tem missões, nós vamos deixar de ganhar almas em virtude da posição daquela igreja, por exemplo? O evangelho, ele perde exatamente por quê? Porque a pessoa está olhando como tribo. A minha tribo deve fazer isso. Ou seja, ele está olhando apenas para a tribo. E ele fala, não, o meu olhar tem que ser para nação, não apenas a tribo. Se a minha tribo está deficitária, eu preciso procurar algo fora dessa tribo. O que eu acho bonito ainda sobre as tribos é que a tribo de Levi, ela não recebeu herança. Tinha membros, pessoas de cada uma da tribo de Levi espalhadas nas outras tribos. Ou seja, assim os levitas que cuidavam de tudo relacionado à igreja, embora as pessoas hoje pensam que é só de repente cantar ou louvar, que não é bem isso, quer dizer, os porteiros eram levitas, pastores eram levitas, tudo relacionado à igreja eram levitas. E eles eram espalhados. E as pessoas que sabiam, por exemplo, a tribo de Simeão recebia o levita, ele tinha por obrigação de manter ou cuidar aquele levita. Então ele sabia que aquela pessoa tinha recebido uma bênção especial de Deus para as coisas relacionadas ao templo e à adoração, então ele fazia questão e cuidava para que aquela pessoa estivesse bem dentro da sua tribo, ainda que não fosse da tribo dele, mas ele sabia que a presença daquela pessoa, ainda que não fosse da sua tribo, era benéfico para ele. Então por que não, de repente, o ministério de louvor da sua igreja não está legal, da outra igreja tão legal, traz alguém de lá para ensinar, para ajudar a levantar um líder. Acho que se a gente conseguisse caminhar assim, já seria tão bom, não é verdade, pastor? Excelente. Paulo, ele fala, por exemplo, aos Coríntios que muitas vezes a igreja está dividida entre grupos, mas ele fala que quem vai dar o crescimento é Deus. É sempre Deus. Não é o fato de você estar seguindo pessoa A, B ou C. O crescimento vem da parte de Deus. Então não se esqueça disso. Acho que a gente tem que entender muito qual é o foco. Não se convencer de que Cristo salva, mas sim se converter a Ele dia a dia. Que convencer, você entendeu? Só que aí amanhã, qualquer deslize de um líder, qualquer coisa errada que dá, você pode sair. Agora, quando você entende o propósito e tem um foco em Deus, você vai querer cada vez mais pessoas salvas. E daí esse negócio de placa passa a não ser tão... Não que não seja importante, porque são denominações diferentes, propósitos diferentes, chamados diferentes. Mas se a placa fosse tão importante, ela não estava lá fora, né? Ela estava dentro, a gente ia agarrar e ia junto com ela. E não é isso que vai acontecer, né, pastor? Exatamente. Então, é nesse propósito que é exatamente nessa interação que a gente ganha. Por exemplo, se eu for ficar do lado de pessoas que pensam todas iguais a mim, com a mesma visão, o que é que eu ganho com isso? É exatamente através da interação com pessoas com históricos diferentes, com chamadas diferentes da parte de Deus, com experiências diferentes, que eu vou crescer. Se a igreja não tiver essa interação entre as pessoas, elas não se complementam. Elas, como disse no começo, elas acabam vendo apenas parte da verdade, achando que aquela parte faz parte do todo, mas na verdade não é. Bom, eu acabo aprendendo aqui muito todo domingo porque eu recebo um pastor diferente, com ideias muito interessantes, e hoje eu aprendi junto contigo sobre as tribos de Israel com o pastor Wellington. Pastor, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui. Quem quiser entrar em contato, como pode fazer? A pessoa pode entrar em contato através do meu e-mail, que é wellingtonmariano@gmail.com. Pode também ligar no meu celular, 11 7892 1696. E através também do meu site contraculturacristã.com.br, contraculturacristã.com.br, onde tem alguns artigos, traduções e algumas mensagens para edificação do corpo em geral. Muito obrigada, pastor, foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Amém, Deus abençoe. Uma boa noite. E obrigada a você pelo seu carinho, por ter assistido hoje o Temas Bíblicos. Eu te espero aqui semana que vem às 21 horas e amanhã a gente se encontra no nosso programa às 14h15. Tenha hoje uma excelente noite. Tchau!